Oi! São muitas as parábolas de Jesus. É, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, são em torno de 40, mas outras fontes dizem haver de 30 a 60 parábolas. E não quer dizer que em cada parábola Jesus tenha ensinado uma coisa diferente. Muitas vezes ele usava mais de uma parábola para ensinar a mesma coisa. E hoje a gente vai estudar duas parábolas: a boda das pérolas e do tesouro perdido. As duas, elas falam a mesma coisa, por isso que a gente vai estudá-las juntos. Vou ler só um pequeno trecho, porque elas são um pouquinho grandes, mas dá para entender. A primeira: o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. E na do tesouro escondido ele fala: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Essas estão no Evangelho de Mateus, mas você encontra em outros evangelhos também. Então, a gente estuda essas duas parábolas juntas porque elas falam da mesma coisa. Ambas falam sobre o reino dos céus, o reino de Deus, né? E Jesus sempre usava parábolas diferentes para poder ensinar, para poder explicar os seus ensinamentos para as pessoas. E as pessoas tinham dificuldade porque eram pessoas mais ignorantes, mais rudes. Então ele precisava usar de valores materiais para falar da importância do reino espiritual. E ele fazia isso porque ele sabia da nossa pequenez, né, da nossa ignorância. Então ele precisava de usar esses itens materiais para poder identificar com os ensinamentos que ele estava colocando. E aqui, o que a gente tem que entender? É que nós valorizamos muito mais as nossas paixões materiais do que os valores do espírito, né? Então ele compara o tesouro e a pérola, que são de grande valor, né? Muito valor material. E assim mostrando, né, como que a gente valoriza ainda esse bem material. Então, as pérolas são joias raras, muitas são caras. Então, quem as possui, com certeza possui um grande tesouro material. Um detalhe importante: os porcos, eles não apreciam pérolas. Então, eles preferem o milho ou as alfarrobas, né, que eram dados a eles. E se alguém lança as pérolas para os porcos comerem, eles não comem. Então, o que eles vão fazer? Vão amassar, né, junto com a lama, e essas pérolas elas vão ficar perdidas. Por isso, Jesus disse, né, não lançais pérolas aos porcos. Então, é um bem de grande valor e vai ficar desperdiçado ali, misturado na lama. E os porcos, eles vivem, né, praticamente para o estômago e para a lama. É onde eles gostam de ficar. E aí a gente percebe que muitos de nós também vivemos da mesma forma. A gente valoriza mais sentimentos ruins, sentimentos rudes, né, situações rudes, valoriza muito mais do que um grande tesouro, um tesouro espiritual. Então, da mesma forma que o ensinamento espiritual, para quem ainda não está preparado para poder receber esses ensinamentos, é o mesmo que jogar pérolas aos porcos. É o mesmo que lançar uma semente, a gente viu isso lá na parábola do semeador, você lançar uma semente e essa semente cair em terra pedregosa.
Então, ela não vai germinar, né? Se ela germinar, vai ser com uma raiz pequenininha e logo ela vai desfalecer. Então, muitos de nós vivemos como os porcos, que era o que Jesus queria mostrar para a gente, né? Então, não tinha grandeza de espírito, não tinha valores morais suficientes para entender os ensinamentos do Pai. E o tesouro que ele fala na parábola do tesouro escondido, né? Ele também, assim como a pérola, ele nos indica o reino dos céus, um reino que ainda não foi revelado, né? E que muitos de nós não estamos preparados para poder conhecer essa grandeza, né? Essa grandeza do reino espiritual. O reino de Deus não é material. A gente precisa de alcançar a plenitude espiritual e não ficar em busca apenas do material. E a gente vai conseguir isso como, né? A gente vai conseguir essa felicidade, essa pureza espiritual, essa felicidade quando a gente começar a entender esses valores espirituais. E a gente precisa de uma reforma íntima, né? Para a gente poder valorizar mais os valores do espírito do que da matéria. Jesus quer dizer que a gente precisa desfazer de todos os bens materiais que a gente tem aqui na Terra, né? Para poder alcançar esse reino, fazer da mesma forma que Jesus e muitos dos seus seguidores, né? Que viveram para o espírito, para o amor, para a doação. A gente tem que fazer da mesma coisa. Jesus diz, o reino de Deus é um tesouro escondido. E por que a maioria de nós não consegue perceber esse tesouro? Esse reino, ele está à nossa espera o tempo todo. E só depende de nós buscá-lo. A gente precisa da boa vontade. Mas a gente ainda não consegue perceber isso. A gente ainda não tem essa grandeza espiritual, né? Esse crescimento moral para poder enxergar de verdade o reino dos céus. E lá na parábola, Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a um campo. Então, vamos entender o que é campo, né? A definição de campo é um conceito amplo e ele fala que é um terreno extenso, uma grande área. Então, vamos imaginar um tesouro, né? Imagina uma caixinha, igual a gente via lá nos desenhos, nos filmes, uma pequena caixinha com um grande tesouro enterrada em algum lugar, numa grande área, numa área extensa. Olha como é que a gente vai ter que fazer, o que a gente vai ter que fazer para conseguir chegar até esse tesouro, nesse campo. Então, para a gente chegar ao tesouro, vai ser fácil? Não. Vai ser cansativo, doloroso. Muitas vezes a gente vai querer desistir, né? Vão trabalhar muito, cavar vários buracos, trabalhar sob o sol, sob a chuva, sob a neve, com cansaço, com sede, com frio. Mas a gente precisa acreditar que aquele tesouro está ali em algum lugar. E aí, a partir dessa determinação que nós temos, é que a gente vai empenhar mais. Então, precisamos acreditar que esse tesouro existe e que vale realmente a pena todo esse sacrifício. Se a gente trouxer esse campo para a nossa vida, o que a gente vai entender? Que esse campo para nós é a nossa existência aqui na Terra, né? Então, é uma área muito grande e a gente está ali para procurar o tesouro. E a gente precisa de quê? Lutar, estarmos determinados. Nesse período que a gente está aqui na Terra, a gente vai ficar alegres, a gente vai
nos sacrificar várias vezes, vamos chorar, vamos ficar cansados, né? Muitas vezes nós vamos ficar amolecidos, mas essa é a oportunidade para o crescimento moral e espiritual. E é através das alegrias, das vitórias, das decepções, da amargura, das lágrimas. É assim que a gente vai conseguir encontrar esse tesouro escondido. A gente vai cavar esse buraco procurando, vencendo essas dificuldades, né? Essas mazelas que a gente passa, as vicissitudes que a gente passa durante a nossa vida. Nós precisamos encontrar esse tesouro escondido através dos ensinamentos de Jesus, através dos ensinamentos do Evangelho. Nós precisamos ser verdadeiros cristãos, seguir os passos de Jesus. Mas não quer dizer que a gente precisa desfazer dos bens materiais. A gente precisa ser cristão, seguir os seus ensinamentos. Essa é a nossa tarefa aqui na Terra. É a gente aprender. Ele não veio, ele se sacrificou para que a gente tivesse as informações que ele veio trazer. Então, essa é a nossa tarefa. Então, lá na parábola fala, né, do campo, que o tesouro está lá escondido no campo, e que um homem achou o tesouro e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo o que tem e compra o campo. Gozo quer dizer deleite, alegria, uma grande alegria. E o que significa nessa parábola quando Jesus diz que o homem, pelo gozo, vende tudo o que tem e compra o campo? Será que Jesus pede que a gente se desfaça de todos os bens materiais, que façamos um voto de pobreza como ele e muitos dos seguidores, os apóstolos? Com certeza não. Ele está nos dizendo para nos desapegarmos do materialismo, de nossas paixões terrenas. É isso que realmente nos impede de encontrar, de descobrir a grandeza do reino dos céus. O que nos impede? O materialismo. São as mazelas do nosso espírito, são nossas fraquezas morais, a inveja, o orgulho, a ganância, a vontade de ter o poder nas mãos, né? A mágoa que escraviza a gente. Tudo isso nos impede. Quando a gente deixa se dominar por esses sentimentos, isso está nos impedindo de realmente, no nosso íntimo, lá no templo, no nosso templo íntimo, no coração, entender onde está esse reino. E como que a gente vai conseguir? Através da reforma íntima. O que é a reforma íntima? É você diminuir as suas fraquezas morais e aumentar as suas virtudes. E como é que a gente consegue isso? Primeiro, a partir da observação, da sua observação íntima. É você dar um momento para você se observar. E isso tem que acontecer sempre, o tempo todo. E a transformação, ela vem devagarinho, bem mansa, bem suave. Às vezes a gente nem consegue perceber o caminhar dessa transformação, a gente só consegue perceber lá na frente, depois que já aconteceu. Para isso é preciso vontade, persistência, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Só assim a gente vai conseguir comprar esse campo onde tem esse grande tesouro. Mas quando ele fala que ele compra, o homem, né, compra o campo, ele vende tudo que tem e compra o campo, a gente tem que pensar que quem compra, compra de alguém. Então precisa de um outro, uma terceira pessoa para fazer parte de tudo isso, né? Alguém tem que vender. E aí, quando a gente coloca isso para a nossa vida, a gente percebe que nós não vivemos sozinhos. Nós fomos feitos para viver em sociedade. Ninguém está sozinho nessa vida. Nós somos
todos filhos de Deus e todo tempo nós estamos ajudando ou sendo ajudados. Somos filhos do mesmo Pai. Deus ajuda o homem através do homem. Então, a gente precisa sempre estar pensando nisso. Nós não podemos ser egoístas e achar que nós somos sozinhos, que a gente conquista tudo. Até para nascer, começa aí, ó. O início da nossa existência, a gente precisa da caridade de um pai e de uma mãe, que no início da nossa existência vai cuidar com todo carinho, vai nos alimentar. Depois a gente fica rebelde, né? Mas no início a gente depende. Se não tiver um pai e uma mãe, a gente não começa a nossa jornada aqui na Terra. Então, nós somos feitos para viver em comunidade, não isolados. Então, a gente consegue chegar ao reino do céu sozinhos? Com certeza não. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos caminhar juntos, amparando, sendo amparado, vivenciando as dores do próximo, recebendo auxílio quando a dor for nossa. E a gente precisa tirar do nosso coração aquilo que nos impede de achar o tesouro. É sendo verdadeiros cristãos, seguindo os ensinamentos de Jesus, vivenciando. Conhecer os ensinamentos de Jesus e não vivenciá-lo é o mesmo que não saber. Quem conhece e não faz é o mesmo que não conhecer. Não é através do egoísmo, da maldade, da intolerância, que a gente vai chegar a esse estado de perfeição do nosso espírito. Porque esse é o nosso destino. Todos nós, um dia, seremos perfeitos, filhos do Pai. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos da ajuda de uns, ajudar uns aos outros, né? E a nossa caminhada, a gente leva cabeçada, né? Apanha bastante. Então, é através disso, nessa caminhada, é que a gente vai realmente conhecer, reconhecer e valorizar o reino dos céus. Nós precisamos nos instruir. Amai-vos e instruí-vos, está lá no Evangelho. É através do conhecimento que a gente vai poder conquistar a fé raciocinada. Não adianta ter uma fé cega. A gente precisa entender, ter conhecimento. É uma fé que tem embasamento. Então, a gente precisa de buscar o conhecimento, de estudar, de entender aquilo que a gente acredita e por que a gente acredita nisso, né? Ter essa certeza, essa fé. E para nos instruir, nós precisamos querer. Tudo acontece a partir do desejo. Então, esse despertar dentro de nós, ele vai acontecer cada um no seu tempo, né? Mas primeiro a gente precisa querer. Não adianta você querer ensinar para alguém algo que a pessoa não quer aprender. E não adianta você tentar colocá-la dentro da cabeça da pessoa se essa pessoa não está preparada para entender isso, né? Então, a gente sempre precisa lembrar que a gente precisa estudar, entender e cuidar do nosso íntimo, do nosso coração, tendo a certeza que a gente vai levar daqui só o que estiver dentro do nosso coração. Se tiver amor, levaremos amor. Se tiver ódio, raiva, levaremos isso. E com certeza será uma caminhada árdua e muito mais difícil. Então, essa reforma íntima, ela é importantíssima, ela é necessária. Ela é a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa no reino espiritual. O que nos falta é força de vontade. Às vezes a gente até pensa nisso, né? Mas a gente não persiste, não tem a força de vontade. Por quê? Porque os nossos olhos ainda brilham muito pelas paixões materiais. É difícil para a gente abandonar o materialismo, né? Ainda nos sentimos muito felizes quando conquistamos essas riquezas materiais, né? E quanto mais a gente fica feliz com as coisas materiais,
mais distante estaremos do reino de Deus. Conquistar esse tesouro, a pérola, que é a pérola, e esse tesouro escondido, requer dedicação, determinação e muito esforço. Caibá Schutel, ele fala no livro Parábolas de Jesus, ele diz: para adquirir a pérola do reino dos céus, o homem precisa vender o reino do mundo. Precisamos, então, nos desapegar das paixões materiais. E nós estamos dispostos a isso? A gente até pode falar que sim, mas aí até que ponto? Né? Até que nível que a gente quer largar essas paixões terrenas? E esse processo de reforma íntima, de reconhecimento dessas mazelas, é um processo longo. E a gente precisa ficar vigilante o tempo todo. É aquele orar e vigiar, né? Fica ali, observando o tempo todo o que acontece no seu íntimo. Qual o sentimento que prevalece em determinada situação. Porque é só através das dores, das dificuldades, que a gente vai conseguir o burilamento do nosso espírito. Mesmo com todos os exemplos de Jesus, com todos os ensinamentos, a dor ainda é necessária para nós, enquanto aqui na Terra. E só assim, através da dor, a gente vai conseguir compreender todo o processo, para que a gente possa conseguir essa certeza do reino dos céus, desse grande tesouro em nossa vida. E muitos de nós ainda não conseguimos compreender isso. Uma coisa tão simples que Jesus veio nos ensinar: o amor. Todos os ensinamentos de Jesus estão baseados no amor. É isso que a gente precisa aprender. Né? Não ser egoísta, não ser prepotente, achar que a gente é melhor do que o outro. Todos somos iguais. Todos, os mais ricos, os mais pobres, os bonitos, os feios, de pele clara, de pele escura, os, digamos, normais e os especiais. Todo mundo é igual. E tudo aqui é passageiro. Só através do conhecimento vamos compreender essas verdades do mundo espiritual. E quando a gente perceber, com certeza vai valer a pena. Vai valer a pena vender tudo o que temos para comprar essa pérola, esse tesouro, esse campo onde tem esse tesouro escondido. E a gente precisa abandonar as nossas paixões terrenas, né? As nossas paixões materiais. A gente perde muito tempo com paixão material sem descobrir o verdadeiro valor do mundo espiritual. E aí, já consegue olhar de modo diferente para suas paixões terrenas?